Olá, turma! Hoje a gente vai começar a trabalhar sobre genética, né? Então, depois que a gente já conheceu um pouquinho sobre o DNA, os cromossomos, nós vamos entender como, então, essas características são passadas, né, de geração em geração, através do estudo dos genes, né? Que a gente faz isso na parte de genética, tá? Então, vamos lá. O que é a genética, né? A genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, né, a transmissão dos genes entre as gerações. A descoberta dos gametas foi um grande passo para o estudo da hereditariedade. Então, a partir do século XVIII, muitos acreditavam que os organismos já estavam completamente formados no interior do ovócito ou do espermatozoide. Então, bastava apenas o ser já pronto nascer e crescer, né? Então, essa ideia ela ficou conhecida como a teoria da pré-formação. Então, a teoria da pré-formação, a teoria que dizia que os organismos já eram pré-formados, né? Eles estavam prontos ali apenas para se desenvolver, né? A teoria da epigênese defendia o surgimento dos seres vivos a partir do desenvolvimento do zigoto, né? Portanto, após a fecundação. Então, houve aqui duas teorias que se contradisseram, mas ao longo da evolução e dos estudos, nós chegamos então a algumas conclusões que nós vamos entender agora. Além dessas teorias, né, ainda existiu a ideia do surgimento individual se dar por meio da pangênese. O que é a pangênese? Essa pangênese ela era defendida por Charles Darwin. Vocês vão estudar também que ele é um cara que foi muito importante dentro da teoria evolutiva, da evolução das espécies, mas ele teve assim uma certa precipitação quando ele estudou então a hereditariedade, né? O que ele dizia, né? Que afirmava que todos os órgãos e componentes do corpo produziam suas próprias cópias em miniaturas, chamadas gêmulas, que eram carregadas até as gônadas, nas quais se juntavam no interior dos gametas. O embrião, então, ele seria formado pela união entre essas gêmulas da mãe e as gêmulas do pai. Ele teve um estudo aí que se aproximou, né, do estudo que realmente hoje a gente conhece, porém ele teve algumas falhas, né, dentro do seu estudo. Mas ele defendia essa ideia que foi então aperfeiçoada adiante por um outro cara que foi muito importante, que foi o Gregor John Mendel, que foi ele então que gerou então o estudo da herança mendeliana. Então, como que ele chegou então às suas conclusões, né? Os avanços nos estudos sobre a hereditariedade somente vieram a fazer sentido quando, em 1865, então esse monge agostiniano austríaco chamado Gregor John Mendel publicou seus trabalhos com plantas de ervilha. Então, os primeiros estudos sobre a genética e a hereditariedade ele fez estudando ervilhas. Então, a gente já vai entender como que ele chegou às conclusões, né, sobre a hereditariedade. Então, em que descreveu e o que veio a ser conhecido hoje como a herança mendeliana. Então, Mendel ele estabeleceu padrões de hereditariedade entre algumas características existentes nas ervilhas. Então, ele pegou lá amostras de ervilhas que obedeciam a umas regras básicas e estatísticas, né? Hoje nós sabemos que nem todas as características elas possuem padrões de herança, né? Mas nesse caso, ele utilizou esses padrões da ervilha para poder então comprovar algumas coisas relacionadas à genética. Então, primeira coisa que ele percebeu: por que nós não somos cópias dos nossos pais, né? Os seres vivos eles são capazes de gerar uma prole, né? Então, durante esse processo ocorre a transmissão dos genes de uma geração para outra. Na reprodução sexuada humana, os gametas são os veículos que carregam metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe. Então, podem observar aqui nesse esqueminha aqui que eu coloquei. Então, olha só. Aqui nós temos, então, o pai, né? E o espermatozoide. Então, e aqui nós temos a mãe e o óvulo. Então, esse óvulo, quando ele se encontra com esse espermatozoide, ele então vai gerar o zigoto, que adiante vai se tornar então o embrião, que vai se desenvolver então ao longo da gestação em um organismo diferente, né? Um organismo novo. Então, por que ele disse isso, né? Que nós não somos cópias dos nossos pais. Por que nós não somos cópias dos nossos pais?
Porque nós carregamos metade da informação genética do nosso pai, né? No caso, 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe. Aí, quando que isso acontece? Se o meu pai aqui carrega 23 e a minha mãe carrega 23, nós sabemos que nós temos 46, né? Quando, então, esses cromossomos que tá dentro do espermatozoide aqui, com 23, se une aqui com mais 23, nós vamos tornar, então, um zigoto com 46, né? Então, essa é a explicação de que por que nós não somos idênticos. Porque como que um organismo pode ser idêntico se ele vem de um organismo com cromossomos de características de um tipo e com outro organismo de características de outro tipo? Então, na reprodução sexual humana, os gametas são os veículos que carregam metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe, o que vai caracterizar características diferentes, né? Então, chamamos de hereditariedade o processo envolvido na reprodução por meio da qual os genes e, portanto, as características dos pais, determinadas por eles, são transmitidos aos seus descendentes. Assim, está claro que os genes são as unidades básicas da hereditariedade, pois são eles que determinam quais traços ou características serão transmitidos. Então, lá dentro do nosso DNA, nós temos os cromossomos. Os cromossomos são compostos por genes. Esses genes que estão dentro dos cromossomos, que compõem os cromossomos, determinam características, né? Lembra lá que eu expliquei para vocês sobre o genótipo, lá onde aparecia todo a sequência de cromossomos de cada espécie? Cada espécie tem uma sequência de cromossomos, né? Um número de cromossomos de cada espécie. Então, eles determinam as características usuais de cada espécie. Cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, tamanho do nariz, tamanho da orelha, enfim, né? Então, como que isso acontece? Lá nos bisavós, lá, deixa eu grifar aqui para vocês observar. Então, nós tínhamos lá os bisavós lá do Antônio, né? Então, o Antônio tá aqui. Então, o vô e a avó, por parte da mãe, apresentavam características, né? E o pai e a mãe do seu pai, né, apresentavam outras características. Juntando essas características dele, gerou características novas aqui, no caso, nos avós do Antônio, que juntos com as características herdadas dos seus bisavós, no caso, os pais dos seus avós, geraram características diferentes que herdaram, então, aos seus pais, ao seu pai. Isso acontece tanto com o pai quanto com a mãe, né? Então, juntando aqui as características da sua mãe, que foram herdadas de geração em geração. Então, as características, elas são passadas, né? Porém, as características físicas, elas modificam bastante ao longo das gerações. Existem semelhanças, né? Os traços, né? Mas as pessoas são diferentes, exceto os gêmeos idênticos, que é uma coisa diferente, né? Que a gente já trabalhou um pouquinho sobre como que acontece, então, a formação de gêmeos. Mas nesse caso, então, as características são passadas dessa forma. Então, algumas características lá do bisavô ficam nos genes, né? Então, por exemplo, assim, poxa, meu pai não tinha olho azul, minha mãe não tinha olho azul e eu nasci de olho azul. Aí, lá no estudo, né, da genética, foi estudar lá toda a evolução ali, né, a hereditariedade da sua família, você foi perceber que o seu bisavô tinha o olho azul, por exemplo. Aí ele herdou essa característica, que ela também pode, as características genéticas, elas podem pular gerações. Então, existem doenças genéticas que elas são transmitidas em todas as gerações, mas existem características genéticas que pulam gerações. Isso também vocês vão aprender ao longo do estudo aí no ensino médio, enfim, mais adiante. Nesse caso, então, poderia ser que eles eram um gene ainda recessivo para essa característica e ele não se manifestou na geração dos seus avós, mas lá na geração dele ele se manifestou. Então, isso, vocês vão também entender um pouquinho sobre esse dominante recessivo, as probabilidades de uma característica aparecer ou não nas gerações, tá? Então, cada espécie possui o seu próprio conjunto de genes, né? Os seres humanos possuem o mesmo número dos mesmos genes.
Então, pessoal, só reforçando aqui um pouquinho, voltando ali. Então, o que que aconteceu aqui? No cruzamento de Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzão, geraram, então, na segunda geração, 4, né? No caso aqui, 4 não é o que diz ao número, né? Gerações, 100% no caso, Vzão, Vzinho. Nesse caso aqui, então, a gente pegou 2 ervilhas aqui para fazer o cruzamento das todas amarelas, porque o verde não apareceu. Então, o que que aconteceu nessa geração? Por que que não apareceu, né? Cruzando, então, essas 2 amarelas, nós chegamos aqui à conclusão de que existia, né, ele recessivo, mas ele estava ali. Então, ele não apareceu aqui, mas quando eu cruzei novamente, então, a geração Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinha, apareceu uma probabilidade aqui de eu ter ervilhas verdes também, tá? Antes da gente continuar a entender como a gente consegue achar essas porcentagens e identificar quais alelos vão ser dominantes ou recessivos para uma determinada característica, vamos entender um pouquinho desses conceitos aqui. Então, o que seria o genótipo, né? É o conjunto de genes de um indivíduo. Então, você possui genes lá nos seus cromossomos, lá no seu DNA, de todas as características, independente se você manifesta ou não. Então, por exemplo, você tem o seu avô que tem o olho azul, você possui o caráter da cor azul, porém você não o manifestou. Mas o seu genótipo diz que você tem. Então, é o conjunto de todos os genes que você tem, independente se você manifestou ou não. Já o fenótipo são as características que são expressas por esse gene. Então, as características que se tornaram dominantes com relação àquelas recessivas são aparentes. Então, são as características que a gente observa em todo o ser humano. Então, o homozigoto é quando os alelos de um par são iguais. Então, ou Vzinho, Vzinho, ou Vzão, Vzão. E heterozigoto é quando os alelos são diferentes, né? Vzinho, Vzinho, azão, ou Vzão, azinho, assim. Um homozigoto, então, pode ser dominante, quando Vzão, Vzão, ou recessivo, quando é Vzinho, Vzinho. Sendo o heterozigoto sempre um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, existem algumas variações que podem ocorrer dentro desse estudo aí, né, que foi observado. Então, para mim explicar para vocês essas alterações, eu peguei aqui cores diferentes de joaninhas. Então, por exemplo, essa joaninha vermelha, ela tem 2 características recessivas. Então, ela é recessiva. A característica vermelha é recessiva em relação ao azul, que é dominante. Cruzando essas 2 joaninhas, não foi possível obter nem a cor azul e nem o vermelho, que era dominante, apesar dele ser nem o vermelho, dominando então, nesse caso, o alaranjado, né? Laranja, que se tornou então Vzinho azão. Cruzando então essas joaninhas providas desse cruzamento aqui, geramos então, dentro dessa tabelinha a gente consegue fazer o cruzamento. Vzinho azão, Vzinho azão. Nós conseguimos, então, observar que Vzinho com Vzinho deu Vzinho, Vzinho com azão, Vzinho azão, azão com Vzinho, Vzinho azão com azão, azão, azão. Então, nesse cruzamento, o que nós observamos que apareceu? 25% dessa geração pode aparecer com características vermelhas, que é a recessiva, 25% pode aparecer com as características dominantes inicialmente, que é azul, e 50% dentro desse cruzamento pode aparecer características dos progenitores, que eram laranja. Então, por que agora apareceu essa característica aqui, se aqui nos pais não apareceu? Porque esse era uma característica que estava lá no genótipo da Joaninha. Ela não se manifestou, mas ela estava lá, escondidinha. Então, determinado cruzamento ali, ela resolveu que ela ia aparecer e ela se manifestou em 25% dos casos, certo? Então, vermelha, Vzinho, Vzinho, azul, azão, azão, e o V mais A deu a laranja, que é essa daqui que eu mostrei para vocês. Então, o nome desse cruzamento que gera indivíduos diferentes e depois volta a aparecer as características, a gente chama de ausência de dominância ou dominância incompleta. Por quê? Porque o organismo dominante não sobressaiu sobre o recessivo nesse caso, e sim, juntando, ele formou uma nova
um novo organismo de uma cor diferente, determinando então a ausência da dominância. Também nós temos, pessoal, outro tipo aqui de características que é a codominância. Então, o que acontece aqui? Nós conseguimos visualizar dois fenótipos e ambas as características podem ser observadas. Então, vamos pegar ali o cruzamento de novo. De uma recessiva vermelhinha, vermelhinha e de uma dominante azulzão, azulzão, né? Então, o que resultou aqui? Resultou em joaninhas vermelhas com bolinhas azuis. Então, olha que interessante. Ela não nasceu azul, não nasceu vermelha, porque ela tinha característica recessiva, mas ela manifestou o vermelho e manifestou o azul em forma de bolinhas. Aí, o cruzamento de bolinha com bolinha, aí vai gerar aquela mesma porcentagem que a gente viu antes. 25% vai ser do progenitor recessivo, 25% do dominante, no caso inicial, e 50% dessa geração nova, que se chama de codominância, porque as características se misturam. Então, nesse caso, são observadas as duas características na nova geração que foi criada, tá? Então, a gente consegue fazer esse cruzamento dessa forma aqui, ó. Ó, Vzão, Vzinho, Azão, Vzinho, Azão. Aí você faz esse cruzamento aqui, ó. V com V, Vzinho, Vzinho. V com A, Vzinho, Azão. A com V, Vzão, Vzinho, Azão. A com A, Azão, Azão. Daí é dentro aqui que você calcula, né? Ó, dentro desse cálculo, digamos que aqui seja 100%, né? Então, 25% é do azul, 25% é do vermelho e 50%, porque ela se manifesta em duas vezes aqui, é a característica que foi gerada, então, nessa codominância. Também nós temos genes que provocam a morte de indivíduos que os portam em certas condições, são os chamados genes letais. Um gene é considerado letal quando provoca a morte pré ou pós o nascimento, ou produz uma deformidade tão grave que levará o indivíduo à morte. Os alelos letais podem ser dominantes ou recessivos. Então, isso acontece também, pessoal, em animais e até em seres humanos. Se possuir um gene letal que ele é manifestado, ocorrerá em algum caso um aborto ou uma morte após o nascimento por conta de uma deformidade mesmo nos alelos mesmos. No caso, na formação do indivíduo por conta de uma deformidade dos genes mesmo, que eles são letais. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre essa parte da genética. Ela é bem complexa, mas as dúvidas podem estar me enviando aí pelo WhatsApp. E nas atividades vocês vão conseguir também compreender um pouquinho melhor, mas qualquer coisa podem me chamar que eu ajudo vocês, tá bom? Bons estudos e até semana que vem.